Pessoal, o Desaprenda é o livro, como a Vancini comentou aí, que eu lancei em 2019, poucos meses antes da gente receber a notícia que entrava em pandemia, e acho que aí nós já podemos hoje, felizmente, fazer um recorte de um período de 2 anos, exatamente 2 anos, praticamente 2 anos em que tudo mudou. E eu confesso para vocês que, obviamente, o livro não tratava de pandemia, não tinha por que tratar de pandemia, porque pandemia, para muitos de nós, era uma palavra que simplesmente remetia a um passado, a um fato de quase 100 anos antes, né? E a gente praticamente foi ensinado a aprender o que era esse termo. Mas, como a pandemia em si nos levou a rever muitas certezas que a gente tinha sobre a vida. A pandemia foi um período em que muita gente perdemos pessoas, perdemos algumas coisas, perdemos tempo, né? Mas ganhamos também um aprendizado muito grande. E se a gente for olhar pelo lado positivo, eu sempre procuro olhar as coisas pelo lado positivo, a gente acelerou uma série de mudanças que, como diria lá o Juscelino Kubitschek, fizemos, em vez de 50 anos em 5, 20 anos em 2. E a gente tem aí, então, uma oportunidade de olhar para isso, né, e ver o que isso significa, e, ao mesmo tempo, trazer essa lógica de desaprender. Eu já vou dizer para vocês um pouquinho o que, na minha visão, é desaprender, trazer essa lógica para o momento atual. O Desaprenda, então, é esse livro, tá, que me foi inspirado por várias andanças minhas, e no livro eu conto dessas minhas andanças, por onde eu andei, o que eu senti, com quem eu aprendi ou desaprendi, mas basicamente ele me é movido por uma curiosidade, que se centra numa pergunta central aqui, que é o porquê a transformação vem geralmente de fora para dentro e não de dentro para fora, e não o contrário. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente está na nossa empresa, na nossa indústria. Às vezes a gente tem uma indústria que foi, durante certo tempo, durante certo período, precursora, criamos um nicho, ou viemos crescendo muito bem desse nicho, e de repente as coisas começam a mudar. Vem alguém e reinventa uma maneira de oferecer aquilo que a gente oferece. Ou vem uma mudança que é de comportamento, que é de legislação, entra um player novo e muda aquilo que a gente tá oferecendo. Mas essa transformação, ela geralmente vem de fora para dentro. É alguém que vem, enxerga uma necessidade diferente, percebe uma oportunidade e lança um aplicativo de compartilhamento de apartamentos e hospedagem, reinventa a indústria de hotel, lança um aplicativo para as pessoas darem carona umas para as outras, e depois isso se transforma, se monetiza e vira o que hoje é o Uber. Eu vou falar um pouquinho desses casos aí na nossa conversa aqui. Mas eu decodificando um pouquinho o comportamento de quem transforma e o comportamento de quem é transformado, eu me dei conta que, na verdade, existe um fato comum, que é essas empresas que foram transformadas, esses setores, muitas vezes, que foram transformados, eles abriram mão da capacidade ou da possibilidade de desaprender um pouco. Desaprender em que sentido? Deixar de fazer as coisas como vinham fazendo durante, às vezes, anos, décadas, e passar a fazer as coisas de um jeito diferente. Captar um pouquinho melhor os sinais que vêm do mercado, né? Então, por que, por exemplo, que não foi a rede Hilton que inventou o Airbnb? Por que não foi a própria Polaroid, que 100 anos atrás criou a instantaneidade das fotos? Né? Por que não foi ela que inventou o compartilhamento de fotos sendo perseguido ao longo do tempo, mudanças de comportamento, e teria ela, então, que criasse o Instagram? Então, essa pergunta ela sempre me moveu muito,
né? E eu, nos projetos de planejamento estratégico que eu executo, e estou tendo o privilégio nesse momento de estar começando a implementar um planejamento estratégico que nós juntos aqui desenvolvemos nos últimos 2 meses para o Sindaergs, né? Nesses processos eu observo muito, né, e tento levar um pouco essa inquietação, né, de por que a gente não promove a mudança nós mesmos, tá? Eu sou formado em economia na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, tá? E estudei durante a faculdade algumas obras de um autor, de um pensador, né, chamado Alvin Toffler. O Alvin Toffler, se a gente desse um nome de hoje para o que ele era 50 anos atrás, a gente chamaria ele de um futurista, tá? Porque ele fez previsões que foram não só muito acertadas, mas muito surpreendentes, né? A ponto de ele dizer, por exemplo, 50 anos atrás, que o analfabeto, enfim, 1970, né, 50 anos atrás mesmo, que o analfabeto do século XXI, prevendo lá como seria o século seguinte, 30 anos antes, diz ele que o analfabeto do século XXI não é mais não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, esse termo desaprender me surge como um insight pela primeira vez quando eu vou dar atenção porque esse autor fala, né? E o Alvin Toffler, portanto, ele coloca, né, desaprender e reaprender no mesmo patamar de importância, olhem só, do que ler e escrever, quando ele diz essa frase, né? Portanto, deixar de ser um analfabeto do novo século, na visão dele, se apropriar dessa capacidade que a gente tem de largar a mão, de abrir mão de algumas certezas, de algumas crenças, né, que muitas vezes são limitantes, né, e se abrir um pouco mais para o novo. Né? Por isso que eu chamei o meu livro, o Desaprenda, de como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. Não só o Alvin Toffler me provocou muito, como, na verdade, outras pessoas de outras áreas, de outros lugares do mundo também me fizeram pensar de um jeito diferente. E eu, quando falo em desaprender, quando eu me baseio num repertório que me faça refletir sobre... para mim, as coisas elas são interdisciplinares, né? Não necessariamente tu precisas aprender através de autores da tua área. Às vezes tu aprende com um músico, tu aprende com um cineasta, tu aprende com, com, com um jogador de futebol. E eu fui aprender com um mestre do Jeet Kune Do, chamado Bruce Lee. Inclusive, coloquei numa coluna minha da Zero Hora esse texto, Be Water, My Friend, que nada mais é do que a tradução de um ensinamento dele, de uma frase dele, onde ele diz que nós devemos ser como a água. Aí vem a pandemia e nos mostra, assim, batata, assim, nos mostra claramente que a gente, de fato, precisa ser como a água. Qual é a visão do Bruce Lee em a gente ser como a água? Diz ele que quando a água entra num copo, ela se torna o copo. Quando a água entra numa garrafa, ela se torna a garrafa. Quando a água entra em uma chaleira, ela se torna a chaleira. Ou seja, a água tem essa capacidade que nós também deveríamos ter de se moldar com uma certa facilidade ao recipiente. Portanto, ela não é resistente à mudança. Ela é a própria mudança. Então, Be Water, My Friend, ser água, meu amigo, fala justamente dessa capacidade que a gente tem que ter de se mover com alguma velocidade quando a mudança nos impele para isso. Também diz o Bruce Lee que ser como a água significa também ser forte como a água, ser destrutivo como a água, no bom sentido, né? No momento em que muitas vezes a gente precisa invocar uma certa agressividade, tá aí todo o conhecimento dele de artes marciais e de ser mestre dessa arte marcial que é o Jeet Kune Do, né? A gente saber também, nos momentos de mudança, a gente não só se moldar, mas a gente desenvolver junto a nossa agressividade, né? Saber fluir e também saber destruir quando é preciso, né? Ele fala da força da água de uma cachoeira, da força da água de uma represa, ou seja, a gente conseguir, então, se mover com mais transitoriedade, né? Ser um pouquinho menos fronteira rígida. O que é, então, e eu defino um pouco
eu dou a minha visão no meu livro do que é desaprender, mas basicamente a gente está falando de algumas coisas, tá? Uma delas é a comparação entre desaprender e desapegar. Tá? Eu gosto de dizer que esse slide, ele nada mais é do que um print de uma página do livro, tá? E desaprender, de fato, é desapegar das ortodoxias do cérebro, ser menos rígido, ser menos ortodoxo. Eu trago como exemplo aqui o Cleiton, quando gentilmente leu o meu currículo ali, disse que eu colaboro para alguns veículos. De fato, eu colaboro, e eu colaborei com um texto para o Estadão. Eu acredito que eu preciso escrever, eu preciso me comunicar pela escrita, é algo que está dentro de mim desde muito tempo atrás. Então assim, sempre que eu tenho alguma coisa a dizer, eu vou para a escrita. E eu escrevi um artigo para o Estadão, então, antes ainda de lançar o Desaprenda, que eu chamei de Ordem na Casa, fazendo alusão a um reality show chamado justamente Ordem na Casa, e que é o nome também de um livro chamado Ordem na Casa. O que é o Ordem na Casa? Ordem na Casa é o livro de uma escritora japonesa. Ela não só é uma escritora, mas ela é uma arquiteta de interiores, assim, de um jeito diferente, né, de uma escritora japonesa chamada Marie Kondo. Tá? Não sei quantos de vocês já ouviram falar da Marie Kondo, ou tiveram a oportunidade de assistir, mas eu aconselho, assim, quem tiver a disponibilidade, acessa o Netflix, tá? E procura Ordem na Casa. Marie Kondo é uma referência belíssima, né, de um seriado onde a Marie Kondo ela é convidada a entrar na casa das pessoas. Então, assim como tu te inscreve para ser selecionado para participar do Big Brother, ou como as pessoas às vezes se inscrevem para que vá um arquiteto lá e faça uma reforma na sua casa, aquilo é mostrado, a pessoa acaba ganhando lá um quarto novo de bebê, uma sala nova. As pessoas também se inscrevem e chamam a Marie Kondo para irem até suas casas arrumar um pouco da bagunça que tem dentro de casa. Tá? Essa bagunça, em tese, é uma bagunça de organização material. Tá? Eu tenho uma casa bagunçada, com muita coisa empilhada, eu não consigo transitar direito, ela invoca algumas coisas do Feng Shui, enfim. Mas, na verdade, né, por trás de toda a bagunça física, existe uma certa bagunça espiritual, existe uma certa bagunça, uma certa confusão daquela pergunta, de fato, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né, que acaba se refletindo, né, quando a gente vai assistindo os episódios, a gente vai entendendo que se reflete um pouquinho nessa bagunça física. Né? Então, o que ela faz? Ela entra na casa das pessoas, ela tem todo o método dela, um método bonito, em que ela entra na casa, ela se ajoelha no chão, ela faz meio que uma reza, ela pede para as pessoas apresentarem as peças da casa para ela, contarem um pouco da história da casa, que acaba sendo a história das próprias pessoas que moram nessas casas. E ela tem um macete que ela usa, é uma ferramenta, um método que ela usa, que ela pede que as pessoas, todas elas, façam o seguinte: tirem das gavetas tudo que existe nas gavetas, tirem dos armários tudo que existe nos armários, tira das estantes tudo que existe nas estantes. Então, se a tua casa já é bagunçada, tu transforma a tua casa num caos, tu tira tudo, tira os livros das estantes, tira pijamas, cuecas, calcinhas, meias das gavetas, tira camisas dos cabides, tira casaco, tira álbum de foto, joga tudo em cima da cama, no chão da sala, tudo num lugar que tu consiga enxergar. Tá? E no momento que tu conseguiu enxergar tudo que tu tem, ou seja, tira de dentro das gavetas, bota para fora aquilo tudo que tu está enxergando, tu vai fazer uma limpa. E o critério para tu fazer essa limpa é decidir ficar apenas com aquilo que naquele momento está lhe trazendo alegria. Então, o critério dela é a alegria. Ela manda tu tirar tudo de onde está e permanecer só com aquilo que te traz alegria. Isso é muito parecido com a lógica de desaprender. Porque o que é desaprender se não a gente parar de trabalhar mentalmente com aquelas coisas que não nos servem mais?
Então, muita coisa não nos serve mais. Muita coisa não serve mais para as empresas, muita coisa não serve mais para as pessoas. Vamos lembrar, né? A gente aqui está falando com administradores, com pessoas ligadas a empresas, a empreendimentos, a instituições, que as empresas nada mais são do que um conjunto de pessoas que coloca lá nessas empresas as suas crenças, o seu jeito de ser. Então, um CNPJ ele é a soma de vários CPFs. Nesse sentido, ela conversa um pouquinho com essa necessidade. Outra fonte muito importante para mim vem quase que da história da minha vida, da história do meu povo. Tá? Eu faço parte da religião judaica, tá? Então um povo que tem muita história. Se a gente for olhar a Torá, que é o Antigo Testamento, a gente vai ler episódios que vêm desde lá da criação do mundo, né? do Gênesis, de quando Deus criou o mundo, os dias que ele trabalhou, o dia que ele descansou, que para nós é o nosso Shabat, né? E o Talmud, que é a porção oral da Torá, o Talmud, ele é o livro sagrado dos judeus que foi informado oralmente a Moisés, lá no Monte Sinai, por Deus. Tá? E o Talmud tem uma história que eu aprendi quando eu estava montando o primeiro quartinho dos meus filhos, no apartamento que a gente morava antes de eu me mudar. Então, quando a minha esposa engravidou, e eu conto no livro, sem nenhum problema, eu conto tudo que a gente precisou passar para conseguir engravidar, inclusive o drama, o trauma que a gente teve depois que os nossos filhos nasceram. Tá? Mas quando a gente, depois de bastante tentativa, viu que minha esposa estava grávida, né, e hoje eu sou pai de gêmeos, de um casal maravilhoso de 7 anos de idade, né? A gente, geralmente, na nossa religião, quando a gente vai fazer um quarto para crianças, ou até o nosso próprio quarto da casa, a gente convida o rabino para ir até a nossa casa e fixar no umbral da porta uma mezuzá. Mezuzá é como se fosse um controle de ar-condicionado menorzinho, assim, que a gente coloca lá no umbral e ele está lá para nos dar proteção. Tá? Porque como é que ele funciona? Quando tu sai de casa, antes de sair de casa, ou quando tu está saindo de casa, tu dá um beijo na mão e coloca a tua mão ali na mezuzá. Significa que tu está pedindo proteção para que tudo corra bem enquanto tu está na rua. Quando tu volta para casa, tu faz o contrário, tu toca na mezuzá e tu beija a tua mão. Significa que tu quer que para dentro da tua casa só vá coisas boas. Então, tudo isso é para fazer um preâmbulo, para contar para vocês que quem coloca essa mezuzá é o rabino, e quando o rabino aparece na nossa casa para fazer isso, ele tem um momento de reflexão, de sabedoria, quando a gente nos conta uma história. Tá? E a história que o rabino Gershon nos contou, que está ali no Desaprenda, é que quando uma mulher da religião judaica está grávida, durante os 9 meses em que o bebê, ou no nosso caso, os bebês, vão se formando na barriga da mulher, eles vão aprendendo tudo que existe para se aprender sobre a Torá, que é o livro sagrado nosso, assim como o Novo Testamento, a Bíblia, é o livro sagrado dos cristãos e o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, durante 9 meses, aquele neném vai aprendendo, vai sabendo tudo, ele se torna quase um tzadik, que é a tradução para um sábio. Né? Ele sabe tudo sobre a Torá, né? Ele só não aprende a andar de skate. Quem aprende a andar de skate é o pai deles ali na foto, arriscando, mas com capacete, todo mundo, né, com eles para dar uma volta. Mas ele vai aprendendo tudo sobre a Torá, até o momento em que ele nasce. No exato momento em que nasce um bebê da religião judaica, ele vem para o mundo e ele esquece tudo que ele aprendeu dentro da barriga da mãe para poder, de fato, aprender de novo. Então, se a gente for olhar do ponto de vista filosófico da religião, a gente é ensinado, desde antes de nascer, essa capacidade de desaprender, de esquecer alguma coisa e depois aprender de novo. Tá? Então, vamos ver se eu caí ou não. Tchau, amigos, diz o meu guri, né? Dizendo que foi tudo bem na micro voltinha que eu dei com eles ali.
tá? Só quem desaprende é que aprende de novo, tá? Não existe, pessoal, isso é quase como uma lei da física, tá? Tu não consegue colocar conhecimento novo numa mente que está cheia demais. Isso vai ficando cada vez mais frequente quando a gente vai ganhando mais idade, tá? Então, o Paulo aqui estava nos contando na conversa pré-palestra de uma moça, de uma jornalista que teve um burnout em pleno ar, né? Certamente, essa moça estava com coisa demais na cabeça, tá? E não teve o hábito. Que vem assim, como é que a gente faz isso, tá? Depois nós podemos falar um pouco ali, vamos deixar para as perguntas lá, para a discussão. Mas vem desde a meditação até um exercício de desafiar um pouco a lógica, o senso comum, ou mesmo jeito como a gente faz as coisas. Tá? O pessoal da neurologia ensina, por exemplo, que se tu escova os dentes sempre com a mão direita e experimenta durante um tempo escovar com a mão esquerda, aquilo ativa umas sinapses no teu cérebro que tu fica mais inteligente de algum jeito, tá? Tu aprende uma coisa nova, uma habilidade nova. Assim como se tu senta todos os dias no mesmo lugar, na mesa onde tu janta e almoça, escolhe um dia trocar de lugar. Só o fato de trocar de lugar já te dá uma outra perspectiva, né, de mundo, porque tu tá vendo a sala, a cortina, os quadros, a mesa, a própria comida de um jeito diferente. Então, só quem desaprende, aprende de novo. E o que é esse aprender de novo? Tá? Como eu estou falando com administradores aqui, pessoas ligadas a empresas, do ponto de vista empresarial, eu vou trazer aqui, ao longo da nossa conversa hoje, aqui, vários casos empresariais, onde a gente pode falar um pouquinho, né, de mudança, mas tem um shift. Shift, traduzindo, é uma mudança, tá? A gente precisa mudar a lógica das soluções que vendem, ou seja, do ponto de vista da venda, eu tenho uma solução para ti. Vamos mudar um pouco a lógica e migrar da solução para o problema. Eu saio, então, da solução pronta para um problema para solucionar. Esse é o caminho para chegar no cliente. Cliente tem problema. Agora o pessoal fala muito das dores do cliente, né? Eu acho que na verdade, o cliente que tem dor é o paciente do médico, né? Mas ok, vamos usar um termo mais que o pessoal usa mais assim. Nós temos dores, problemas para solucionar, né? E esse problema para solucionar precisa ficar compreendido. Mas nem todas as empresas sabem, né, o problema que estão solucionando. Então, uma outra reflexão aqui: por que a gente sempre prefere buscar soluções em vez de problemas? Agora eu acho que eu confundi vocês, né? Vocês devem estar pensando, não, o Cássio está maluco. Né? O Cássio está maluco. O Cássio dizendo que a gente tem que buscar problema em vez de solução. Se eu tô maluco, eu tô inspirado nesse outro maluco aqui, né, com esse cabelo esquisito, esse olhar de determinado, que era o Albert Einstein, que dizia que ele não era mais inteligente que a média das pessoas, embora ele fosse. Ele dizia assim: o que eu faço de diferente é passar mais tempo em cima dos problemas. Ou seja, eu não me contento com a primeira solução que eu acho. Eu dou um pouquinho mais de tempo, eu decanto um pouco mais o problema, e depois eu vou trazer uma solução. Portanto, essa habilidade que a gente tem, mas que às vezes a gente esquece um pouquinho, que é conversar com o nosso cliente. Se a gente tem uma loja, ir lá para a loja, ver o que as pessoas estão fazendo, como é que elas entram, que cara elas fazem quando elas entram na minha loja, né? Por que elas escolhem a marca A e não escolhem a marca B? Esse momento todo de observação, de conversa, de sentimento da relação entre as pessoas, e graças a Deus a gente está voltando por um tempo que as pessoas já estão voltando e vão voltar a se encontrar. Eu, por exemplo, retomei o hábito que eu adoro de ir tomar café com pessoas, que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, então as pessoas estão voltando para a vida, né? Então é mais chance, mais oportunidade ainda de conversar com esses uns com os outros, tá? E de fato entender um pouquinho que problema tu está resolvendo. Vou trazer um exemplo aqui do ecossistema israelense, que eu transito bastante, tá? Já fui algumas vezes e estudo muito o exemplo lá de Israel, porque eu acho que esse é uma
país, é uma cultura que nos ensina muito sobre crescer com a diversidade. Vamos lembrar que Israel é um país muito pequeno no Oriente Médio, do tamanho do estado de Sergipe, com uma população menor do que a população do Rio Grande do Sul, cercada de inimigos declarados por todos os lados, tá? Cercada de Arábia Saudita, Egito, Líbano, Jordânia, Síria, países que volta e meia, inclusive, atacam Israel, guerreiam com Israel, e Israel, por ter um exército muito desenvolvido e estratégias militares muito também desenvolvidas até, o exército de Israel ele é muito forte porque Israel precisou ser um país de defesa. Ele acaba vencendo essas batalhas e conseguindo sobreviver. Mas um dos fatos que faz Israel hoje ser conhecida, por exemplo, como a Startup Nation, que é a nação das startups, Israel é o país com o maior número de startups per capita no mundo, tá? Maior que os Estados Unidos, maior que China. E justamente essa capacidade, né, de tu lidar com responsabilidade para o recebimento da autonomia. Tá? Isso foi algo que a gente precisou aprender à força nesse momento de pandemia. E isso é algo que vai nos servir daqui para o futuro. Se a gente aprendeu algo nessa pandemia e vai usar isso nas nossas relações, nas nossas empresas, né, nos nossos momentos de comprometimento, é saber lidar com autonomia, com responsabilidade. Esse exemplo essa foto que eu mostro aí para vocês, que é a foto de um helicóptero, ela ilustra o seguinte: durante uma das guerras onde Israel precisou participar, de fato a guerra do Líbano, de 2006, houve uma situação em que um piloto de helicóptero foi chamado para resgatar um colega no campo de batalha. É importante entender sobre o exército de Israel algumas coisas. Primeiro, o jovem que vai para o exército em Israel, ele vai com 18 anos e sai com 21. Ele fica 3 anos no exército, os homens. As mulheres, elas vão para o exército com 18 anos e saem do exército com 20 anos. Ou seja, mulheres e homens servem do mesmo jeito. Tá? E tem o mesmo papel de decisão no campo de batalha. Eu já passei um tempo em algumas unidades do Exército de Israel, tá? Inclusive em unidades antiterrorismo, né? E fez parte da minha formação, a convite do Ministério das Relações Exteriores de Israel, conhecer esse lado do país também. Tá? Mas, de fato, tu é ensinado a tomar decisões de maneira muito rápida. E quando esse jovem ele é chamado para o campo de batalha, ele é chamado para resgatar um colega que havia sido abatido lá nas linhas inimigas. Só que esse jovem tem um problema. Ele não tem como resgatar esse colega do jeito tradicional. Tá? Ele é obrigado a pensar fora da caixa. Por quê? Porque o colega ele é abatido, ele leva um tiro na perna, e ele consegue se arrastar até uma região cercada de arbustos. Só que um helicóptero não consegue pousar numa região cercada de arbustos. O jovem abatido ele não consegue mais se movimentar, e o helicóptero ele não pode andar mais 1.000, 2.000 metros para norte, ou sul, ou leste, ou oeste, porque nós estamos falando de um território muito, muito pequeno, muito apertado, e ele vai ser percebido pelos inimigos e vai ser abatido. O que ele faz? Ele pensa fora da caixa, em poucos segundos ele vira o helicóptero de costas, ele usa a cauda do helicóptero, o rotor de cauda, ou seja, essa hélice que a gente vê aqui atrás, como cortador de grama, desbasta com uma habilidade incrível ali toda a área de arbustos que está ali, aterriza o helicóptero, pega o colega, coloca para dentro do helicóptero e vai embora. Depois ele é condecorado militarmente, né? E aquilo se torna um fato, um case, né? Que também é um case de não hierarquia, só para completar aqui a fala sobre o exército. A gente viu agora com a pandemia, muito aprendizado de empresas mais lineares, onde um chefe não é mais um chefe, o chefe tem que ser um líder. Um subordinado, ele não é mais um subordinado, ele é um colaborador, ele é alguém do time, né? E, de fato, no exército de Israel, tu tem uma hierarquia que é muito pro forma. Né? Então, hoje, por exemplo, se tu tá numa reunião no exército de Israel e tem dentro de uma sala um general, um sargento e um soldado,
quem está mais perto da jarra de café é o general ele vai até a jarra de café, ele pega a jarra e pergunta para o sargento e para o soldado se eles querem café. Não precisa o soldado, que é o de patente menor ali, levantar, bater continência e ir até a jarra. Então, essa criação dessa autonomia com responsabilidade fala muito com o tempo que a gente está vivendo. E com o tempo e o papel de cada um na retomada do nosso protagonismo. Por que a gente precisa retomar o nosso protagonismo? Porque agora depende de nós. Eu criei uma frase que está ali na minha foto, eu printei, então eu dei eu fotografei ali, eu me fotografei com um livro aberto, tá? Porque é uma frase que eu gosto muito, eu digo que dinheiro vai e vem, tempo só vai. A gente aprendeu isso na pandemia, tá? A gente aprendeu que a gente perdeu dinheiro, a gente ganhou dinheiro, tá? Eu, por exemplo, na consultoria, quando explodiu a pandemia, eu tinha acho que 4 planejamentos fechados, algumas palestras, viagem para o exterior, né? De repente foi tudo caindo como um dominó, né? Até que algum cliente meu que ia cancelar um planejamento, né, se deu conta lá que não, se eu cancelar um planejamento agora, essa é justamente a hora que eu preciso olhar para o que vai acontecer. E os trabalhos aos poucos foram voltando, então o dinheiro que se perdeu, o dinheiro que se voltou a ganhar depois do susto, mas não importa, o dinheiro vai e vem, o tempo não. O tempo a gente perdeu 2 anos. Tá? A gente perdeu 2 anos, isso não, por mais que a gente tenha ganhado ensinamento, ganhado habilidade, ganhado resiliência, nós perdemos 2 anos. Tá? Se vocês pegarem o Desaprenda e virarem a contracapa, vocês vão ler a frase que está aí, que é: não importa a sua idade, você vai ter que aprender de novo. Aí todo mundo teve que aprender de novo na pandemia. Vô não pôde ver neto durante muito tempo, criança não pôde ir para a escola, pai e mãe, né, tô eu aqui como prova viva disso, quase enlouqueceram em casa com filhos fazendo aula na sala e no quarto, com um computador, 2 em casa, 2 crianças para estudar, como é que tu trabalha, como é que tu vai em reunião, enfim. Né? Então, agora a gente tem uma chance de retomar o nosso protagonismo, tá? E isso depende de cada um de nós. Tá? Eu gosto muito de pensar, né, e quando eu falo ali antes para vocês, que a gente precisa conversar mais com os nossos clientes, com as pessoas, para entender um pouquinho como resolver o problema. Eu gosto muito de pensar que desaprender é não perguntar sempre para o Google. Tá? Vou contar uma história que eu contei aqui nessa coluna lá no Estadão, né, que é uma história que eu vivi com meu pai, onde eu estava, por exemplo, num sábado de manhã em casa ouvindo música, daqui a pouco começou a tocar uma música que eu reconhecia ela, mas não sabia quem estava tocando. Era uma rádio de jazz lá do Canadá, que eu escuto de vez em quando, e a música era aquela: olha, essa mulata quando dança é luxo só, mas era só o instrumento ali, tocando piano, com um pouquinho de guitarra. E eu pensei, pô, quem é que compôs essa música mesmo? Aí eu fui lá, eu disse, eu vou ligar pro pai. Porque meu pai, ele conhece muito de música, ele toca de ouvido, ele me ensinou muito também sobre isso, sobre música. Mas na hora que eu fui ligar para o pai, eu pensei, mas por que eu vou ligar para o pai se eu posso ir lá no Google e escrever compositor de luxo só? Aí eu resolvi ligar para o pai. E ligando para o pai, eu tive uma conversa com ele num sábado, acho que era um domingo de manhã, né, uma conversa de pai e filho num domingo de manhã de inverno. Como é que tu tá? Como é que foi tua semana? Como é que tá a ideia? O que tu anda fazendo? Tô usando aqui o chambre que tu me deu de Dia dos Pais, papapá. Disse, pai, quem compôs lá a Luxo Só? Ele cantou um pouquinho lá e disse, Dorival Caymmi, meu filho. Eu desliguei o telefone pensando, pô, que legal, né? Se eu vou no Google, né, eu tenho a resposta, mas se eu ligo para o meu pai, ele canta um pouquinho para mim, ele pergunta como é que foi a semana, ele já me dá alguma ideia, me conta que está usando um presente que eu dei, pergunta de como é que a gente está, né, e isso então nos ensina que não é só perguntar para o Google. Embora depois da conversa com o pai eu tenha ido lá no Google, pesquisado para checar, e quem compôs a música foi o Ari Barroso, não o Dorival Caymmi, né? Mas quem se importa, né? Depois de uma conversa dessa. Então, desaprender é mexer em time que está vencendo. Tá? E eu trago aí como mais uma fonte de inspiração um cantor, que é o David Bowie, né? Que durante a vida inteira dele ele passou a carreira se reinventando. O que o David Bowie fazia?
né? E eu também escrevi lá no Estadão, vocês podem pesquisar no Google, um artigo chamado Paradoxo David Bowie. Qual é o paradoxo David Bowie? Por que eu chamei de paradoxo David Bowie? É aquela questão de tentar ser infinito. Tá? Só vão ser longevas aquelas empresas que anteciparem o fim do que hoje fazem. Vê que paradoxo que é isso, né? Qual é a empresa que tem desprendimento, coragem, de desaprender a ponto de ela antecipar o fim do que hoje ela faz? Só que tem que ser isso. Tem que ser isso por quê? Porque se eu não for provocando aos poucos, do final do ciclo, né, a reinvenção do que eu faço, eu vou cair no extremo lá que me levou a estudar isso e escrever o Desaprenda, que alguém vai antecipar o final do que eu faço, alguém vai me reinventar, certo? Eu gosto muito de um livro que recomendo para vocês, além do meu, claro, que se chama Organizações Infinitas, né? Onde um dos autores, são 3 autores, um dos autores escreve uma frase que não existe viver para sempre sem mudar para sempre. Então, a mudança, ela é a base do que a gente está fazendo, e o David Bowie nos ensina, né, através de vários movimentos que ele foi fazendo na carreira dele, que ele lançava um personagem, ele lançava um disco, ele criava um figurino, ele fazia toda a produção, e quando as vendas estavam lá em alta, ele ia lá e matava o personagem e criava outro. Então, por isso que ele é conhecido como camaleão do rock, porque ele passou toda a vida dele inventando novos personagens antes de consolidar totalmente um personagem que ele tinha criado. Ou seja, ele sempre vendeu na alta, sempre criou uma coisa nova quando estava ainda com o personagem em andamento. Tá? A gente tem que fazer um pouco disso, tá? A gente tem que lembrar também que desaprender, às vezes, é a nossa capacidade de conciliar visões diferentes. Por exemplo, onde é que está a frente desse cubo? Ela está aqui ou ela está aqui? Aqui? Ou aqui? Que nem um oculista, né, que pergunta para tu, você enxerga melhor assim ou assim? Ela está nos dois lados, ele é um cubo de duas frentes. Assim como nós também, muitas vezes, vamos achar duas opiniões diferentes que servem para solucionar algo. Portanto, essa capacidade de diálogo que a gente precisa ter, de conciliar visões diferentes, é fundamental. Gente, quanta briga deu desde o começo da pandemia. As pessoas brabas com o que estavam vivendo vão para as redes sociais e umas dizem, tu tem que ficar de máscara, tu tem que ficar sem máscara. O que importa é a economia, o que importa é a saúde. O teu candidato está causando tudo isso, o meu candidato não está causando. E ficou lá aquela briga, quando na verdade a gente muitas vezes perdeu a oportunidade de conciliar e aprender com visões diferentes, né? Sabendo aceitar o erro, que é diferente, essa é uma leitura diferente que eu dou para o erro, que é diferente de perseguir o erro. Tá? Uma coisa é a gente aprender com o erro, outra coisa é a gente perseguir o erro. Errar é importante, claro que errar é importante, mas se tu fosse escolher, tu não erraria. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é não procure o erro, ele vai te achar. Não tem como meta errar, tenha como meta aprender de novo, desaprender e aprender de novo. Porque se a gente não der a devida importância a entender o presente, ele trata de colocar nosso futuro num pretérito bem menos que perfeito. Por que essa frase que eu criei? Porque a gente tem que olhar o que está acontecendo agora. A gente tem que entender o que está acontecendo agora. Quem não presta atenção no presente, coloca o futuro no passado. Por quê? Porque não vai ter um futuro. Então, a gente tem que entender, a gente tem que captar os sinais no nosso mercado, na nossa vida, nas nossas relações pessoais. Entende um pouquinho o que está à nossa volta. Tem várias maneiras de fazer isso. Né? Uma delas é voltar a tomar café na rua, né? Sem medo de ser contaminado por algo que hoje está, graças a Deus, no final. Uma provocação, um outro print de página aqui do Desaprenda. Né? Anota aqui o principal problema que você ou sua empresa estão resolvendo hoje. Não é fácil, gente. Às vezes tem empresas, grandes empresas, inclusive, com as quais eu trabalho, né, que precisam de um exercício claro para entender que tipo de problema a gente está resolvendo. Até porque o problema ele é dinâmico. Tá? Se eu colocar para vocês aqui um diagrama de problema e solução, né, existem problemas e soluções antigos e novos. Querem um exemplo? Viagra, lá em cima, foi uma solução nova para um problema antigo. A impotência era um problema antigo, Viagra foi uma solução nova.
Desligar o celular hoje é uma solução antiga para um problema novo, que é um problema de burnout, de excesso de tela, a gente está muito hiperconectado. Então, experimentem, por exemplo, fazer como eu faço. Quando eu vou para o quarto dormir, eu não uso celular. A minha última olhada de celular é na sala antes de ir para o quarto. Pode tocar, eu uso como despertador, cara, mas pode tocar, pode entrar o WhatsApp, pode ser qualquer coisa, pode estar acontecendo um jogo do meu time que eu não aguentei terminar de ver, eu não vou olhar, eu não mexo no telefone celular. E cada um pode achar a sua maneira de ter a desconexão, mas assim, em algum momento a gente precisa desconectar com o dia para poder reconectar e conectar de novo. Tá? Um fato importante é a gente prestar atenção se a gente não está oferecendo uma solução muito antiga para problemas antigos demais. Aí alguém pode estar repensando o nosso negócio. Tá? Eu criei como metodologia em cursos, consultorias, momentos de... Eu tenho um produto meu que se chama Desaprenda Day, que eu vou nas empresas e passo um dia ensinando a empresa a desaprender. Tá? Então, a gente coloca um canvas que fala muito, né, de duas coisas. Primeiro, que problema eu estou resolvendo? Segundo, por que o nosso cliente continua comprando da gente? Tá? Essa pergunta, por que o nosso cliente continua comprando da gente, ele é fundamental. E ela é uma pergunta muitas vezes ignorada, porque a gente está acostumado também, muitas vezes, em vez de perguntar e entender o motivo da continuidade, a gente vai lá e tenta captar alguém novo, entender buscar um novo mercado, um novo cliente, sem dar conta de que, às vezes, manter um cliente, manter uma receita recorrente é muito importante. O grande case que fez o mundo do marketing pensar nisso foi nos anos 90, quando os produtores de leite do estado da Califórnia começaram a perceber estagnação nas vendas e chamaram uma agência de propaganda do John Steele, né, ele era o diretor de planejamento e fundador da agência, e eles pediram para o John Steele: John, me consegue novos bebedores de leite. Esse é o briefing. Vai lá e cria uma campanha. E ele foi embora da reunião, no carro dele pensando, ele faz um pouco de pensamento, ele diz: não, mas só um pouquinho, né? Por que alguém não toma leite? Aí ele vai começar a conversar com as pessoas. Fulano, por que tu não toma leite? Eu tenho intolerância à lactose. Num tempo que não tinha esses produtos mais feitos para quem tem intolerância. Fulano, por que tu não toma leite? Não tomo porque eu não gosto. Porque eu era pequeno, a minha mãe, isso ele, o pessoal não falava muito, mas ele captou que a minha mãe me enfiava leite goela abaixo, hoje que eu posso decidir, eu não tomo. Motivo A, motivo B, motivo C, não importa. Tu não converte um não bebedor de leite em um novo bebedor de leite. Por outro lado, quem toma leite gosta de leite. Então, tu consegue muito mais facilmente fazer uma pessoa que toma 2 copos de leite por dia tomar o terceiro. Com uma campanha, que foi a campanha Got Milk, onde ele tinha só outdoor lonado, todo branco, com um desenho de um biscoito, de qualquer coisa que tu tomava junto com leite, e a pergunta, Got Milk? Ou seja, tem leite? Então, ele aumentou as vendas olhando para quem já vendia para ele, não para quem já comprava dele, não para quem não comprava e nem compraria. Tá? Deixa eu fazer algumas provocações para vocês aqui, que eu acho que o Avancini, quando me convidou para dar essa palestra, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para como é que as coisas poderiam ser, né, em vez de como é que elas são. Então, vou fazer uma primeira provocação aqui. Por que a experiência de pegar elevador é a mesma há 150 anos? 150 anos. Há exatamente 150 anos, o elevador é uma caixa onde tu entra, ela é claustrofóbica, ela é meio constrangedora, se tu encontra alguém, tu pode até estar cantando ali no elevador e tal, tirando uma selfie, tu encontra alguém, tu fica em sentido, né? Se tu olhar e teu olhar cruzar com o olhar da pessoa, tu é obrigado a falar do tempo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo, né? Por que o elevador não é alguma coisa diferente? Por que o elevador não é um ambiente onde, por exemplo, tu tem uma lâmpada Hue Lights, que nem essa que está na foto aí que eu tenho na minha casa, que tu controla pelo aplicativo a cor da luz na sala, no quarto, né? Por que tu não tem um super Wi-Fi no elevador, um baita ar-condicionado, botões de LED grandes, jogos interativos, né?
aplicativo para as pessoas desenharem, escreverem, deixar o bilhete uma para as outras, para o vizinho, na tela do elevador, um mural digital, né? O elevador é a mesma coisa há 150 anos. O sujeito vai para uma feira comprar um botão diferente. Isso aí vocês vão me perguntar, mas Cássio, por que o elevador tem que ser diferente? Por que não está bom o elevador como é? Não, está bom, está muito bom. Ele cumpre o objetivo dele. Agora, um dia vai surgir uma startup, vai inventar um jeito novo de pegar elevador, né? Vai faturar em pouco tempo 30% do mercado, vai ficar bilionária, e os players tradicionais de elevadores vão ficar pensando, por que eu não fiz isso? Por que eu não percebi isso? Então, essa mesma provocação vale para vários setores. Por que a experiência de ir ao supermercado não melhora? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que a gente tem, acho que, uma rede que domina e que é uma grande marca para nós, mas é uma rede que não inova. Tu ir num Zafari hoje, com perdão de quem gosta do Zafari, eu adoro o Zafari, mas tu ir no Zafari hoje, tu ir no Zafari 10 anos atrás, é exatamente a mesma coisa. Tu vê supermercados ao redor do mundo, até ao redor do Brasil, lançando aplicativos, entregando em casa, fazendo delivery, né? Mas tu não vê uma experiência melhorada num conjunto. Quando tu vai, por exemplo, para os Estados Unidos, né? E no meu Instagram, eu convido para quem quiser me seguir no Insta ali, tá aparecendo nos slides ali, o @Cássio Grimber é o meu Insta, tá? E eu, antes de lançar, depois, acho que um pouco depois de lançar o livro, um ano depois de lançar o livro, ainda antes da pandemia, não, menos de um ano, 6 meses, enfim, eu fui para os Estados Unidos, peguei um avião para lá e me filmei documentando a minha experiência de uso em várias dessas marcas que eu abordo no livro. Tá? E uma delas é o Instacart. O Instacart é uma rede de shoppers que está revolucionando o setor de supermercados nos Estados Unidos. O que ela é? Ela é esse cara aqui, tá? Que é o Joe, que eu parei ele num supermercado para conversar com ele, e ele topou ali rapidinho falar comigo porque ele estava com pressa. Qual é a pressa dele? Comprar e entregar para as pessoas. O que esse cara faz? Ele está ali porque um aplicativo, uma pessoa assina um aplicativo, que é o Instacart, e ela mandou uma lista de compras para o Joe. Nada mais do que um shopper tradicional. Só que o Instacart, que inventou isso, já vale 3 bilhões de dólares nos Estados Unidos, o que o Instacart faz? O Instacart, ele dá um serviço muito fora da curva. Ele vai lá e me escreve, Cássio, olha, a banana hoje não está muito madura, quem sabe a gente leva mais maçãs. Cássio, não tem aquela marca de shampoo que tu pede sempre, tá? Mas a Dove está com lançamento aqui, quer que eu compre para ti? É um puta serviço, tá? E o que o supermercado naturalmente pensa? Não, esse cara vem comprar de mim. Só que eu já fiz projeto de estratégia com fabricantes de água mineral, por exemplo, que adoraria estar fazendo venda direta pro consumidor. Né? O supermercado ele é um intermediário. E os intermediários, se não encontrarem valor, eles vão desaparecer. Né? Diz o Nisa Guanais, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu consegui criar um relacionamento bacana, assim, inclusive me convidou para dar uma palestra com ele em Salvador no ano passado. Diz o Nisa Guanais que tudo que tiver agência no nome vai desaparecer. Agência de banco, agência de propaganda, agência de turismo, agência de consultoria, o que nos faz pensar o quê? Existe uma necessidade de reinvenção do nosso modelo, de pensar estratégia, e eu, felizmente, tenho conseguido ajudar muitas empresas a pensar estratégias, como estou ajudando o sindicato nesse momento, e a olhar para esses novos modelos. Tá? Porque os ingredientes precisam ser os mais baratos. Experimentem conhecer um pouquinho da história do Five Guys, criado pelo Jerry Morrell. Jerry Morrell era um consultor de investimentos na Virgínia, nos Estados Unidos, que se separou da mulher, a mulher se mudou para outra cidade e levou os 3 filhos homens com ela. Tá? E o propósito dele, de vida dele, era trazer os filhos de volta para morar com ele. Então, ele consegue arranjar um emprego melhor, ele traz os filhos e ele monta uma hamburgueria. Ele faz uma coisa completamente fora da caixa, completamente fora da curva. Ele tinha, na época, já 4 filhos, 2 eram mais velhos, estavam quase em idade universitária, e outros 2 eram menores. Ele vai para os meninos e diz o seguinte: o que vocês preferem? Usar o dinheiro que eu guardei para a faculdade de vocês, para vocês estudarem, ou para a gente abrir um negócio junto? E eles decidem abrir um negócio com o pai, que vai crescendo com uma lógica contrária de como as coisas são. O que ele faz? Um hambúrguer
que é muito mais caro e muito mais demorado do que o McDonald's, porque ele usa ingredientes muito melhores. Inclusive, ele bota os filhos para escolher o ingrediente. Ele diz o custo da comida tem que ser 30% do produto. Então, se a comida for mais cara, ela vai representar 30% de um produto mais caro. Então, ele chega num hambúrguer que tem um preço maior, que ele entrega com uma velocidade muito menor do que o McDonald's, comparativamente falando, mas ele vai e coloca numa das lojas dele uma placa que diz: se você está com pressa, existem ótimas hamburguerias aqui perto. Ou seja, ele desafia, ironiza ainda e cria um mercado gourmet, e hoje tá espalhado no mundo inteiro. Tá? Outra pergunta que a gente deve questionar: por que deixar o carro parado? Foi dessa pergunta que surgiu a Lyft, que é o precursor da Uber, que eu estava falando antes ali para vocês, né? Que nos conta que um negócio pode ser montado baseado num desafio de uma criança, né? Os americanos, em média, gastam por ano $9.000 em carro, né? Esses $9.000 vai manutenção, vai o IPVA deles, vai gasolina, né? E esse carro, ele fica parado 94% do tempo, não, desculpa, 96% do tempo. Então, o que esses caras criaram? Um esquema de monetizar através de caronas, né, onde o usuário senta do lado do motorista, vai conversando. Depois a Uber impessoalizou um pouquinho mais o modelo, criou os Uber Blacks. Hoje tu vai no Uber, tu senta atrás. Claro, com a pandemia tu teve toda uma época de proteção, mas o negócio é baseado nessa premissa, né, nessa questão da mudança. Por que se barbear pagando uma fortuna? Tá aí a Dollar Shave Club, que vai e cria um clube de lâminas de barbear, né, porque um amigo tinha milhões de lâminas de barbear, milhares de lâminas de barbear num estoque, né, e o outro amigo vai criar vídeos bem-humorados que ensinam as pessoas a importância que tem se barbear só pelo benefício, né, só de fazer a barba. Porque, então ele desafia lá: por que você paga $20 por uma Gillette quando $19 vão para o Roger Federer, que é um jogador de tênis que era patrocinado pela Gillette? É. O teu bisavô, ele tinha só uma lâmina de barbear, né, e poliomielite. E ele fazia lá a barba do Então eles fazem umas brincadeiras lá, e com humor, né, ele cria um modelo de assinatura de lâmina de barbear por $1 por mês, que rapidamente tira 30% de share da Gillette e é vendido por $1 bilhão na sequência para a Unilever. Porque uma jaqueta não pode durar para sempre. Está aí a Patagônia, do Yvon Chouinard, autor desse livro Lições de um Empresário Rebelde, em que ele diz que quando tu compra uma jaqueta da Patagônia, a jaqueta é da Patagônia, mas continua sendo, ela é tua, mas continua sendo da Patagônia. Ou seja, tu vai usar aquela jaqueta, e se ela ficar pequena em ti, se tu engordou, se tu quer trocar de cor, tu não gostou mais, ela te ajuda a vender a jaqueta e só então tu compra uma nova. Ele está dizendo, tem uma campanha dele que vai para o mercado dizendo: don't buy this jacket, não compre essa jaqueta. E ainda assim ele vai e fatura $750 milhões por ano vendendo uma jaqueta que ele te pede para tu não comprar. Por que não desaprender 100%? Agora, já chegando um pouquinho mais para o final dessa nossa primeira parte da conversa, tá aí a Lego, né? O meu livro, ele é todo baseado na linguagem visual da Lego. Qual é o grande ensinamento que a Lego nos traz? Ela é uma empresa que voltou para a essência. A Lego tentou fazer hotel, cinema, parque temático. Ela faz tudo isso ainda, né? Mas ela quase quebrou quando ela investiu demais em coisas que ela não conhecia, que estavam fora do core dela. Ou seja, eles conseguiram reaproximar, né, o produto, o consumidor da essência do produto, que é a criatividade, né, e tiraram todos os penduricalhos que eles tinham. E eles fizeram uma inovação, que é uma provocação, que é, em 2030, ou seja, daqui a 8 anos, eles determinaram que eles não vão mais ter peça de plástico nos produtos. Como fazer um produto baseado em plástico sem plástico? Né? Então, né, isso é um exemplo de desaprender 100%. Né? Com toda a estrutura que é baseada em plástico, o que eles vão usar? É um polietileno de cana-de-açúcar, eles estão estudando, tá? Mas isso significa desaprender tudo. Gente, não sei quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar num livro chamado O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro, para mim, ele é um livro determinante, tá? Ele é um livro fundamental.
E ele fala de um pescador chamado Santiago, né, que está acostumado a ir pescar todos os dias na Baía de Cuba. Ele vai para o mar num barquinho a remo, com algumas iscas, um anzol, né? Só que já faz 70 dias que ele vai fazer todos os dias aquilo que ele sabe fazer, e é só o que ele sabe fazer, ele não sabe fazer nada diferente disso. Então ele faz 70 dias que ele vai e ele não pesca um peixe. Tá? Esse é o plot, essa é a trama do Velho e o Mar. Tá? Ele não tem mais ajuda, um menino que ia com ele ajudar a pescar, os pais do menino já pediram para o menino não ir mais, com medo de que o velho tivesse azarado, pudesse acontecer alguma coisa com ele, mas todos os dias ele vai lá tentar fazer a mesma coisa, até que um dia ele lança o anzol na água, e de repente ele sente uma fisgada, e na fisgada ele vê que mordeu a isca um peixe marlin de 6 metros de comprimento. Então o livro ele é todo centrado numa disputa entre o velho tentando puxar o peixe para dentro do barco e o peixe tentando sair da isca e puxar o anzol para a água. Essa disputa dura 2 noites e 2 dias inteiros. Tá? E ela é narrada através de diálogos sensacionais do Ernest Hemingway. Né? Então, o Hemingway ele dá voz ao velho e ao peixe. Então, tem um diálogo que o velho trava com o peixe, que é o velho diz: peixe, de todo modo você tem que morrer. Acha que precisa matar-me também? E eu faço uma provocação no Desaprenda, que para mim é a lógica que a gente precisa ter nos nossos mercados, que é inverter, em vez de falar essa frase, coloca essa frase na boca do peixe, como se o peixe dissesse: velho, de todo modo você tem que morrer. Acha que precisa matar-me também? Então tá aí um exemplo da literatura, de um personagem que sempre fez as coisas do mesmo jeito, até que daqui a pouco ele não conseguiu fazer mais. Mas como é que ele poderia ter feito diferente? Poderia ter entrado numa cooperativa e se juntar com outros pescadores e cada um vender em conjunto. Poderia ter financiado um barco um pouco melhor para ir um pouco mais longe dentro d'água. Poderia ter, enfim, pensado em N maneiras, mas ele não desaprendeu. Essa é a história, né? Ele não desaprendeu, então ele é que deveria desaparecer. Ele que deveria morrer e não o peixe. É simplesmente uma provocação para a gente entender que se a gente não tiver disposto a desaprender e aprender de novo, ou seja, rever nossas crenças, rever alguns dos nossos modelos e rever coisas que de fato não nos servem mais, né, a gente vai perder a oportunidade, né, de voltar para a água, né, com um peixe, né, inteiro, e não com um peixe do velho, que, contando aqui o final do livro, mas eu espero que vocês leiam, porque vale a pena mesmo eu estragando aqui, contando o final. A disputa entre os dois gera muito sangue na água, vem 2 tubarões e comem o peixe, deixam só a carcaça, né, porque ele não consegue botar o peixe muito grande dentro do barco. Ele volta para a água só com o esqueleto, a estrutura, a espinha dorsal do peixe, né, para não mentir dizendo que ele não pescou nada, tá? Para confirmar a sua história de pescador. Gente, é isso, tá? Convido vocês a me seguir ali no Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? Para a gente estar também mais próximo. E agora abro espaço aqui para a gente conversar um pouquinho.